Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou o Rubens Higueira e eu ajudo profissionais de logística a ganharem mais de R$ 8.000 por mês batendo as suas metas na logística. E o tema de hoje vai ser o seguinte: aprenda um dos focos que você tem que ter para ter sucesso na logística. Você vai saber um dos focos que são essenciais você ter para você ter sucesso na carreira na logística. Então esse tema aqui é muito importante, eu recomendo você ficar até o final. E eu te falo o seguinte, no final da nossa live, eu abro para perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta relacionada ao tema da live de hoje, você anota essa pergunta e no final da live você posta para mim, tá legal? Não adianta colocar durante a live que eu não consigo ler a pergunta. Então assim, eu peço para postar, aí no final eu vou falar, pessoal, quem tem alguma pergunta, você posta lá e eu vou responder ao vivo para você, tá legal? Uma pergunta relacionada ao tema de hoje. Então vamos lá, voltando. Qual que é o nosso tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: aprenda um dos focos que você tem que ter para ter sucesso na sua carreira na logística. Vamos lá. Quando você decide seguir uma carreira na logística, você decidiu seguir sua carreira na logística, é muito importante você ter algumas coisas em mente. E que são coisas que você não pode jamais esquecer durante toda a sua trajetória na logística. São coisas que não dá para esquecer. E essas coisas que você tem que ter sempre em mente e nunca pode esquecer durante a sua trajetória, a sua carreira na logística, é o seguinte: são coisas que se referem aos focos que você tem que ter, que você vai precisar ter no seu dia a dia trabalhando na logística. E ter esses focos, ele é importante porque ele é necessário para que você consiga se vencer todos os seus desafios diários, para que você consiga superar os desafios diários que você vai ter trabalhando na logística. Então, quando você consegue entender os focos e realmente ter o foco correto trabalhando na logística, com certeza vai se tornar mais fácil você superar os seus desafios no dia a dia da logística. E a partir do momento que você tem claro quais são esses focos que você precisa ter ali no seu dia a dia, isso vai te ajudar a sempre você ficar atento nisso. A todo momento, em tudo que você estiver avaliando a sua operação, você sempre vai estar com esses focos. É isso que é importante. Então assim, ter os focos bem claros na logística, ele vai ajudar muito você ao quê? A bater as suas metas na logística. Então, quando você tem muito claro quais são os focos que você deve ter, para você não se perder na logística e querer atacar tudo de uma vez só, quando você sabe quais são os focos, o que você tem que ter um olhar atento, tem que ter um olhar cuidadoso, isso vai ajudar com que você consiga bater as suas metas na logística. E um dos focos que você precisa ter é um foco que ele é fundamental na logística. É o foco em redução de custos. Tudo, mas absolutamente tudo que você for analisar dentro da logística, é muito importante sempre você estar avaliando dentro de uma perspectiva de custos. E ter o foco, por isso que eu falo que ter o foco em redução de custos é algo extremamente importante. Então, cada atividade, cada operação que você estiver avaliando no seu dia a dia da logística, sempre você considere a perspectiva de custos. Isso é muito importante. E quando eu falo ter foco em redução de custos, não significa você sair cortando aí atividades de forma aleatória. Não significa você sair reduzindo custos de forma aleatória sem pensar exatamente o que você tem que reduzir. Isso não dá para você fazer. Porque se você fizer dessa forma, sair reduzindo atividades, sair reduzindo custos de forma aleatória, o que vai acontecer? Você vai acabar prejudicando a empresa como um todo. Você até pode conseguir ter uma redução de custo na sua atividade, cortando custos de forma aleatória. Porém, isso não vai ser sustentável. Você vai estar atrapalhando outros processos e a empresa como um todo. Então, o foco na redução de custos, ele sempre vai estar combinado com outros dois focos que você vai ter. Você vai ter o foco na otimização de processos e também o foco na melhoria no nível de serviço. Então, quando você busca redução de custos, sempre você vai ter um olhar em otimização de processos
e melhoria de nível de serviço. Quando você combina esses três focos, eu costumo dizer o seguinte, a combinação desses focos é o segredo do sucesso para você bater a sua meta na logística. Então, assim, é muito importante mesmo você conseguir integrar essa visão do foco em redução de custos, essa visão do foco em otimização de processos e a visão que você tem que ter no foco de melhoria de nível de serviço. Quando você consegue trabalhar todos eles de forma integrada, o que vai acontecer? Vai proporcionar ótimos resultados para a sua operação na logística e, consequentemente, para a empresa. E no final das contas, ótimos resultados na sua operação logística, o que vai gerar para você? Você vai conseguir bater metas. Você vai conseguir bater as suas metas na logística. Mas vamos lá. Por que um dos principais focos de um profissional de logística é a redução de custos? Por que a redução de custos é algo tão forte para nós, para você, profissional de logística? Bom, talvez até pareça algo muito óbvio para você, reduzir custos. Porque você já deve ter ouvido, com certeza, várias vezes na empresa onde você trabalha, o quê? Nós precisamos reduzir custos. Com certeza você já ouviu isso diversas vezes na empresa onde você trabalha. Pelo menos uma vez eu tenho certeza que você já ouviu. E qual que é a diferença, então, para o profissional de logística? No caso do profissional de logística, qual que é a diferença em ter foco em redução de custos? Eu vou te explicar. Bom, a área de logística, dentro das empresas, ela é uma área que não gera receita, certo? Se você não for uma empresa de logística, a logística não gera receita. Então vamos considerar que você é uma indústria, um varejista, um comércio. Então a logística não vai gerar receita para a sua empresa. É claro, não é claro que a logística ela tem um papel fundamental na empresa. Isso é claro para a gente. Afinal, quando a venda ela é realizada, para que o cliente receba a sua compra, ele vai precisar do quê? Vai precisar de toda a estrutura logística para que isso ocorra. Então está aí realmente o motivo que a logística é tão fundamental. E essa estrutura logística disponível para que a empresa consiga entregar os produtos que vendeu, essa estrutura disponível ela tem um custo. Ela tem um custo para estar lá, tem um custo para existir. E é exatamente esse custo que o profissional de logística precisa ficar sempre de olho. Tem sempre que ficar com um olhar atento nesses custos da sua estrutura logística. Pois esse custo, o que ele causa? Ele causa um impacto diretamente na competitividade dos produtos produzidos pela empresa onde você trabalha. Então, cada um real de custo logístico, ele impacta na mesma proporção os resultados da empresa, o lucro da empresa. Então você percebe o quanto é importante ter um olhar atento em redução de custos. A gente está falando que cada um real impacta diretamente no resultado da empresa. Então, muitas vezes, para que você consiga bater a sua meta na logística, o que vai acontecer? Para bater as metas, vai significar que você vai precisar atuar fortemente na redução de alguns custos logísticos, para que a empresa consiga ter um resultado financeiro melhor. Então, muitas vezes vai acontecer isso. E, em função disso, ter foco em redução de custos é algo essencial para qualquer profissional de logística. Não tem como você ser um profissional de logística sem ter um olhar atento para os custos logísticos, para a redução de custos. Então, sempre que você estiver avaliando uma operação existente ou uma nova operação, você sempre vai precisar buscar boas alternativas. Vai precisar procurar, identificar alternativas para reduzir os custos daquela atividade, daquela operação. Você sempre vai ser forçado a isso. Você vai precisar o quê? Você vai precisar ser criativo. Você vai precisar pensar fora da caixa. Fazer um benchmark, identificar o que está sendo feito de melhor aí no mercado que possa te ajudar a reduzir os custos daquela atividade, daquela operação. Inclusive, quando você realiza boas reuniões de brainstorming, você vai conseguir
né, conversando com mais gente, com a ajuda de outras pessoas que conhecem o processo, conhecem bem aquela operação, vai conseguir também identificar oportunidades. Oportunidades onde você pode atuar para reduzir custos e, consequentemente, melhorar os resultados da logística e bater as suas metas de custo na logística. E dessa forma, quando você consegue ser criativo, pensar fora da caixa, fazer benchmark, fazer reuniões de brainstorming para buscar oportunidades, para tentar identificar oportunidades, quando você consegue fazer tudo isso, você vai conseguir trazer para a empresa reduções de custo. E, consequentemente, você vai ficar muito mais próximo de conseguir atingir as suas metas de custo na logística. E uma falha que pode acontecer quando o profissional de logística está buscando redução de custos é a seguinte: é uma falha que é normal, tá? A vontade de buscar redução de custos, ela é tão grande que algumas coisas podem acabar sendo esquecidas. Alguns pontos do processo, onde está sendo avaliado, onde tem oportunidade, onde você identificou uma oportunidade para reduzir o custo, alguns pontos daquele processo podem não ter sido corretamente avaliados. E aí você coloca em risco toda a operação da empresa. Você recebe uma meta de redução de custos. E quando você receber uma meta de redução de custos, não significa que você vai piorar as operações. Não significa que você vai ter que ter uma queda no nível de serviço da logística. Você não pode fazer um paralelo entre, vou ter que reduzir os custos e isso vai fazer com que eu piore o nível de serviço. Não, não é isso. A falha que pode acontecer é justamente quando se busca uma redução de custos para bater a sua meta na logística da forma mais simples que pode existir. E qual que é a forma mais simples para você reduzir custos na empresa onde você trabalha? Simplesmente cortando os custos sem o menor critério. Se você não tiver um critério, se você não pensar no impacto que você está cortando aquele custo, reduzindo aquela atividade, se você não pensar no impacto que aquilo pode causar em todo o processo, você vai gerar um problema para a empresa. Então, cortar custos sem ter feito uma boa análise, uma boa avaliação, se aquilo faz sentido ou não, é uma falha muito, muito grande. Não pode cometer esse tipo de falha. E esse tipo de falha, quando que ele acaba acontecendo? Ele acontece quando o profissional da logística ele não tem uma visão bem clara de toda a cadeia de suprimentos. Ele não consegue ter uma visão sistêmica de toda a cadeia. E por isso, o profissional ele acaba não tendo uma visão do impacto que as atividades da área dele têm nas outras áreas. E não consegue, nesse caso, perceber que quando ele reduz alguma atividade, o que vai acontecer numa área posterior, na próxima etapa do processo. E aí atrapalha o processo como um todo. Porque reduzir custos, simplesmente cortando os custos sem nenhum critério, sem usar critério algum e sem pensar em alternativas que mantenham o processo funcionando adequadamente, é a forma mais errada que pode existir para você bater a sua meta de custos na logística. Não dá, você não pode fazer isso. Você pode até pensar, né? Você pode até pensar que seguir com essa estratégia de cortar uns custos sem ter avaliado todo, sem ter avaliado o processo como um todo, você pode até pensar que você seguir com essa estratégia vai fazer com que você bata a sua meta. Mas eu te asseguro uma coisa, isso não vai se sustentar por muito tempo. Você não vai conseguir ficar por muito tempo com aquele processo daquele jeito. Por quê? Porque ele está atrapalhando outras áreas da empresa. Pois se o processo, como um todo, ele estiver sendo prejudicado, com certeza as áreas prejudicadas elas vão colocar diversos obstáculos para que as ações que você implantou não sigam adiante. Elas vão começar a colocar barreiras, vão começar a levantar a mão e falar, olha, não dá para seguir desse jeito.
nós estamos tendo sérios problemas em função das ações que foram colocadas. E aí não vai dar certo. E o que vai acontecer? No final das contas, você vai ter que voltar atrás nas ações que você implantou, nas decisões que você tomou. Você vai ter que voltar atrás e no final você não vai ter conseguido bater a sua meta na logística. Então, sendo assim, você precisa ter uma outra estratégia. Uma estratégia, né, que você vai adotar quando você recebe uma meta de custos na logística. Você precisa ter uma estratégia que seja diferente de você sair simplesmente cortando custos, sem nenhum critério, de forma aleatória. Isso não vai funcionar. E vai dar um grande problema para você, para a sua área e para a empresa. Então não faça isso, não vá por esse caminho de jeito nenhum. E qual que seria a melhor estratégia? A melhor estratégia para que você tenha sucesso quando você for ter que reduzir custos logísticos. E agora, eu vou te contar essa estratégia. E a estratégia que eu vou te contar, eu preciso falar que vou ter que te dar duas notícias. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Mas fica tranquilo, porque não fica desesperado, tá? Fica tranquilo, porque você vai ver que as duas vão ajudar você a bater as suas metas na logística. Você vai entender. E a notícia ruim é a seguinte. A notícia ruim é que não existe uma única alternativa para você usar quando você precisa reduzir seus custos e quando você precisa bater a sua meta de custos na logística. Infelizmente, não existe uma única estratégia. Agora, a notícia boa, qual que é? É que existem várias estratégias. Tem várias estratégias que você pode avaliar qual que é melhor, qual que você vai definir para você seguir, quais são as ações, né, as estratégias para você avaliar na hora de definir as ações, para que você bata a sua meta de custo na logística. Tem várias estratégias. Pois é, e por existirem, né, diversas estratégias, existem diversas frentes que você deve avaliar. Você deve avaliar para identificar alternativas de redução de custo. Não vai ter uma única frente. Você vai ter diversas frentes que você vai estar atacando para buscar a redução de custos na logística. E muito provavelmente você vai combinar mais de uma delas. Você vai estar usando diversas frentes. E o que é bacana, cada frente vai estar dando um resultado de redução de custo. Você vai estar atacando por um lado, você vai ter uma redução de custo, por outro lado, mais redução de custo. E o que acontece? A somatória de todas essas frentes de análise para você buscar a redução de custos, essa somatória vai gerar uma redução de custos maior ainda. Ela vai aumentar o seu potencial de redução de custos logísticos. E uma das estratégias que você deve usar para bater as suas metas de custos é a seguinte: você precisa repensar a operação. Quando você começa a reavaliar uma operação na logística, você precisa, primeiramente, se desprender de tudo o que acontece hoje. Porque é muito natural, a gente está acostumado com aquela operação, a gente está vivenciando aquela operação ali todos os dias e a gente acaba tendo um certo vício naquilo. Você acaba não conseguindo nem olhar diferente. E começa a ter uma série de amarras, começa a pensar de forma, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. A gente começa a ter algumas coisas que acabam travando a gente para conseguir realmente identificar oportunidades naquela operação. Identificar oportunidades para reduzir os custos logísticos. Então você precisa se desprender de tudo que está acontecendo hoje. Você precisa realmente ter uma cabeça bem aberta para conseguir visualizar aquela operação atual e conseguir pensar, reavaliar como que ela poderia ser, como que poderia ser diferente. É claro que você vai precisar considerar, né, se existente, você vai precisar considerar eventuais gargalos que você tem, você vai ter que considerar eventuais situações que não são tão fáceis assim de você alterar, que requerem um baita de um esforço para você alterar. Mas no início,
Deixe as ideias fluírem, né? Não deixe as ideias surgirem, não bloqueia nada, porque você vai ver que vão surgir muitas ideias bacanas. Essa dinâmica de você deixar a ideia fluir, essa dinâmica de deixar as pessoas falarem, darem as ideias dela, essa dinâmica é muito importante e ela é muito boa quando a gente usa numa reunião de brainstorming. Por isso que eu falo que uma reunião de brainstorming é uma coisa muito rica, é uma reunião muito rica para você identificar oportunidades. Porque você vai estar discutindo com muita gente que trabalha naquela operação, você vai estar discutindo sobre alternativas. O que cada um está pensando que poderia ajudar a reduzir custos. Então, nessa reunião, é muito importante a participação de um grupo de pessoas que conheça bem aquela operação, que conheça bem aquela atividade que está sendo avaliada. Quando você faz isso, você vai conseguir trazer muitas ideias boas para você implantar na sua operação e que vão te ajudar a reduzir os seus custos logísticos. E nessa reunião que você vai trazer essas pessoas e que você vai discutir o que você precisa fazer de bom na operação, é exatamente isso. Nessa reunião você vai fazer o quê? A pergunta para todos os participantes dessa reunião, qual que é? O que está sendo feito hoje que poderia ser feito diferente? Essa é a pergunta que precisa da resposta desse grupo. O que está sendo feito hoje que poderia ser feito diferente? Eu costumo dizer que uma qualidade, né, de um profissional de logística é ele ser uma pessoa incomodada. Porque quando é uma pessoa incomodada, incomodada com o quê? Incomodada com os resultados, incomodada com o status quo, com a situação atual, está sempre procurando melhorar. Nunca está satisfeito com aquilo, sempre entende que nada está bom o suficiente, que não pode ser melhorado. E nessa visão de custos, nessa perspectiva de custos, também é importante ter essa mesmo mindset, essa mesma orientação, de estar sempre incomodado com aquele custo. Poxa, será que não tem uma alternativa para fazer diferente? E aí, dentro desse grupo, de um grupo que tem bastante gente que conheça a operação, que conheça a atividade, com certeza vão surgir ideias muito boas. E aí você vai conseguir ter uma discussão em cima de quais ideias que vão valer a pena implantar. Então você precisa o quê? Mergulhar fundo nos processos existentes. E quando eu falo mergulhar fundo, de novo, se desprendendo de como as coisas acontecem hoje. Tá? Não fica se amarrando tanto nisso, porque teu objetivo é ver o que dá para fazer diferente. O seu objetivo é entender o que está sendo feito hoje que poderia ser feito de uma forma diferente. Sempre com foco em quê? Em reduzir os custos daquela operação. Então você vai mergulhar a fundo nos processos existentes. Você tem que entender tudo que está sendo feito, né? E tudo aquilo que está sendo feito e que é necessário e que agrega valor. Tem que estar muito claro dentro dessa operação os itens que agregam valor. E aí você vai ter que também entender, para você bater a sua meta na logística, você vai ter que entender o que não agrega o valor. Você vai ter que estar, quando você está repensando a sua operação, você vai ter que buscar o quê? Deixar o processo mais simples. Você vai ter que enxugar atividades que são desnecessárias. Você vai ter que eliminar atividades repetitivas. Você vai ter que deixar o processo mais enxuto. E também, dentro dessa busca por ter custos menores, você vai ter que avaliar a possibilidade da automatização, da automação de algumas atividades que são recorrentes. Atividades que poderiam estar sendo feitas, realizadas de forma automática. Então, a partir do momento que você vai buscando otimizar o seu processo, você já vai identificar diversas oportunidades de redução de custos logísticos. E isso vai começar a te colocar no caminho certo para você atingir
a sua meta de custos na logística. Só que talvez apenas mudando o processo, simplificando, automatizando o processo, talvez isso ainda não seja o suficiente para que você consiga atingir sua meta. Você vai estar no caminho certo, mas talvez não seja o suficiente para bater a sua meta de custos na logística. E aí você precisa entrar com outras estratégias. Lembra que eu falei que não existe uma única estratégia para você bater os custos, para você bater suas metas de custos na logística? Então, você vai ter que combinar várias estratégias, várias frentes para você estar atacando. E aí quando você combinar, entrar com outras estratégias, as juntas, combinadas, elas vão ajudar você a bater a sua meta na logística, a sua meta de custos. E alguma dessas estratégias, quais que são? Você vai poder estudar a possibilidade de realizar um bid para a contratação de novos fornecedores. Você pode avaliar a mudança no escopo de contratação de um fornecedor atual. E dependendo da situação que você está, você pode ter que avaliar até mesmo a utilização de um outro tipo de modal. Pode ser aplicável isso, né? Você avaliar um outro tipo de modal e ele pode ser aplicável para que você consiga bater a sua meta de custos na logística. Então, você não tem que pensar em ter uma única estratégia. O fato é que você tem que ter diversas frentes que você vai precisar atuar para que você consiga bater a sua meta de custos. Você não pode ficar restrito a apenas uma. Pelo contrário, quanto mais frentes você conseguir abrir, quanto mais alternativas, quanto mais possibilidades você conseguir trabalhar para bater sua meta, mais você vai estar potencializando a sua redução de custos logísticos. E, consequentemente, mais próximo você vai estar de bater a sua meta de custos na logística. Por isso que não dá para você ficar só amarrado com uma única frente de análise. Pense em mais frentes. Pense em mais alternativas. Busque outros pontos que você tem que avaliar para reduzir os custos na sua área. E uma dica que eu queria dar para você, eu sempre dou uma dica, né? No final da nossa live, no final do vídeo, eu sempre tenho uma dica. E a dica que eu quero dar para você é o seguinte. Lembre-se o seguinte, que qualquer R$1 que você reduz de custo na logística, todo R$1 ele impacta diretamente o resultado da empresa. Por isso que você precisa ficar sempre muito atento, com os olhos atentos aos custos logísticos. Porque, inclusive, existem custos que eles são pequenos, mas são recorrentes. E esses custos, eles acabam acontecendo o quê? Eles acabam ficando ocultos. Só que no mês a mês ele está acontecendo lá. E por que ele acaba sendo oculto? Porque por ser um custo pequeno, ele acaba tendo pouca representatividade. Ele de repente não aparece nas suas análises. Mas ele está lá acontecendo todo mês. E esses custos, vamos dizer, ocultos e que são pequenos, eles muitas vezes estão relacionados ao quê? Eles estão relacionados a alguma ineficiência da operação. Algo que não está acontecendo muito bem na operação e está fazendo com que esses custos aconteçam sempre, de forma recorrente. E se ele é recorrente, significa que tem algo errado, significa que tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Tem alguma atividade, alguma operação que não está indo bem. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender o que está acontecendo e resolver aquilo. Aquela anomalia precisa ser tratada. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque quando você vai somando esse pouquinho todos os meses, em um ano, esse número pode se tornar um valor significante. É aquela história do montinho que vira um montão. Ele não tem representatividade no mês a mês, mas ele é pequeno e quando ele vai somando em 12 meses, você vai ver que ele é um número significativo. E você precisa identificar, precisa estar de olho nesses custos ocultos da sua operação. E não só ficar de olho, você precisa
colocar uma ação para eliminar isso daí de vez, para que não aconteça mais, uma vez que é um custo recorrente. E você eliminar esse custo, né, você precisa tratar isso de forma rápida. Para quê? Porque esses pequenos custos, quando você elimina da sua operação, eles passam a não existir mais, eles vão ajudar você no quê? Eles vão ajudar você a bater a sua meta na logística. Porque quando você consegue eliminar esses pequenos custos, esses custos ocultos, e você combina com outras frentes de análise que você tem, a somatória de todas essas frentes, todos esses custos que você está tratando, que você está reduzindo, ela vai ser a somatória, vai te ajudar a bater a sua meta de custo na logística. Por isso que você não pode ficar apenas focado em uma única estratégia, em uma única frente de análise. Abra alternativas, entenda outras frentes que você pode trabalhar e que vão ajudar você a reduzir custos. Porque lembre-se, você sempre tem que considerar uma somatória de várias oportunidades que você tem na empresa. Quanto você tem mais alternativas para redução de custos, mais você potencializa a redução e mais você vai conseguir ficar próximo de bater a sua meta. Então nunca menospreze. Quem trabalha na logística, você tem que ter isso na sua cabeça de forma muito clara. Nunca menospreze um centavo, nenhum centavo na sua operação. E sempre mantenha o seu olhar atento. Mantenha o foco para que você consiga identificar oportunidades na sua atividade, na sua operação, no seu processo, para que você consiga identificar oportunidades de redução de custos na sua operação logística. E assim você vai conseguir, com certeza, bater a sua meta de custos na logística. Então tenha esse olhar atento, tenha esse foco e coloque na sua cabeça, não menospreze um centavo. Por quê? Cada real, cada centavo de custo logístico está impactando diretamente o resultado da empresa. E se ele é um custo que podia ser evitado ou que você podia ter uma solução melhor para que ele fosse menor, você precisa tratar, você precisa propor ações, colocar ações em prática para que você consiga fazer com que isso aconteça. E assim o resultado da empresa melhora e você bate a sua meta na logística. Bom, pessoal, esse foi o tema de hoje. A gente falou sobre redução de custos na logística. É um tema que não tem como, se você é um profissional de logística, não tem como você deixar isso passar. Você precisa realmente ter esse olhar atento, você precisa realmente estar sempre analisando tudo dentro da perspectiva de custo. E como eu disse, você não pode cortar nada de forma aleatória. Você precisa ter realmente uma análise muito clara do que você tem que fazer. Porque cortar custos de forma aleatória, você pode muito provavelmente impactar o processo da empresa, impactar outras áreas da empresa. Tá legal? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema, agora é a hora que eu abro para você fazer a pergunta. Então, fica à vontade, posta a pergunta aqui que eu vou ter o prazer de responder. Tá legal? Eu vou ficar aguardando aqui. E quero agradecer que você que esteve aqui, participou comigo dessa live, agradecer a sua participação e convidar você para uma próxima live no sábado às 9 da manhã. Tá legal? Então, uma ótima noite para vocês e até sábado às 9 da manhã aqui no Instagram ao vivo. Um grande abraço, tchau, tchau.